Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da série Mãe Não É Tudo Igual Porque Eu Sou Diferente. Essa semana serão 7 vídeos, um a cada dia da semana, e nós vamos falar sobre como você se comunicar com a sua família, como você dividir as tarefas de forma que fique mais leve para você e mais leve para toda a família, que toda a família possa fazer parte da rotina da casa, para que as crianças possam crescer com mais autonomia e para que todos se sintam parte desse ecossistema. Meu nome é Priscila Wolff, estamos no canal da Just Perfect. Aqui a gente traz dicas para você sobre como organizar a sua casa, a sua vida, a sua rotina, a sua cabeça, enfim. Se você ainda não conhece o canal, te convido a seguir o canal. Já aproveita e curte o vídeo aqui, que ajuda a gente a distribuir esse conteúdo. E você vai ver que tem várias coisas aqui, tá? Desde a organização física da casa até a organização, gestão do tempo, enfim, tem muito conteúdo. E essa semana a gente tá trazendo um conteúdo muito especial, que é voltado para mães, pra gente poder ter uma rotina mais leve. E o episódio de hoje é: o grito resolve hoje e destrói o depois. Hoje a gente vai falar daquele momento de descontrole e eu tenho uma ferramenta super legal que eu acho que vocês vão gostar. Bom, quero começar contando uma história pra vocês, que é algo que aconteceu na minha vida, mas eu acho que vai ajudar vocês a entenderem do que a gente tá falando hoje, tá? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida, mas eu acho que vai ajudar você a entender o ponto da comunicação aqui. Eu tenho 2 filhas e cada uma delas, assim, você se tem mais filhos, você deve saber, deve ser assim também, né? Cada um tem seu jeitinho. E a minha filha mais velha, ela é menos expressiva do que a mais nova. E o que eu vivenciei na minha vida? Quando a Alice, que é a mais velha, era pequena, e a gente ia dar uma bronca, falar alguma coisa, tinha feito alguma, né, aprontou alguma coisa, tadinha, ela quase não aprontou nada, porque ela é uma menina muito boazinha mesmo, mas eventualmente a gente tinha que chamar atenção com alguma coisa. E o que acontece? Como ela não era muito expressiva, se eu ia chamar a atenção dela, ela simplesmente ficava me olhando. E eu ralhava com ela e ela ficava me olhando. E aí, o que eu fazia? Essa menina não está me ouvindo, essa menina não está me levando a sério. E aí, o que eu fazia? Eu ficava mais brava. E aí, eu falava mais irritada. E aí, como é que funciona a vida? Quando a gente não aprende, vem uma tarefa um pouco mais complexa pra gente administrar, né? O que acontece? Sempre vem alguma coisa pra nos ensinar, não é? Aí veio a minha caçula. A Júlia é extremamente expressiva, ela é o ponto oposto. E o que a Júlia me mostrou? Que eu errei pra caramba com a Alice, tadinha. É o que a gente tem certeza que a gente vai fazer, que a gente vai aprender no meio do caminho, né? Porque não vem com manual de instrução, a gente faz o nosso melhor. Mas a Júlia é uma criança que, se você olhar torto pra ela, ela já se desmancha. Você falou um A um pouco mais rígido, ela já faz assim e ela já se encolhe. Então, quando a Júlia começou a crescer e começou a aprontar, e eu dava uma ralhada com ela e eu via como aquilo tocava nela, aí eu percebi o quanto eu tinha errado com a Alice. Por quê? Não era porque ela não expressava que ela não estava sentindo, ela só não estava expressando. E como a Júlia veio hiperexpressiva, eu comecei a ver que, tadinha da Alice, eu brigava muito mais com ela do que ela merecia, porque realmente ela nunca fez nada de tão extravagante, é coisa, né, normal de criança, mas como ela não expressava, eu automaticamente era mais rígida com ela, e ela não tinha necessidade disso, né, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia me comunicar com as minhas filhas da forma correta, entendendo que cada uma expressava no seu formato. Eu precisei aprender isso na vida, né? Então, eu quero poupar você de eventualmente errar com os seus filhos pela questão da comunicação, né? Pra gente entender que não é porque a pessoa não está reagindo da forma que você espera, e eu sou muito mais expressiva. Então, a Júlia é muito mais parecida comigo nesse sentido. Então, eu esperava a mesma reação que eu teria, só que ela era diferente de mim, né? Então, pra gente entender cada um dos nossos filhos, entender o marido, entender a nossa família, a gente tem que primeiro ter essa consciência de que cada um é diferente e que vai de você, mãe, que está na liderança da situação ali,
ir conhecendo o perfil da sua família para saber a melhor forma de se comunicar com cada um deles. Não significa que você não vai chamar atenção quando precisa, que você não vai colocar o ponto, mas você entender o que afeta aquela criança, o como que você deve tratar. Ah, mas aqui já é adolescente, não tem mais jeito. Ah, tem jeito. Adulto tem jeito também. Se você é mãe, você tá no poder disso, né? Aí assim, mãe dos filhos, né, minha filha? Se você tá sendo mãe do marido, aí é uma outra conversa. Aí você me manda uma mensagem que a gente faz aí uma série. Você não é mãe do seu marido, né? Mas, né, é filho seu, você tem autoridade materna, assim, vai ter até o final da sua vida. Mas o que eu tenho aqui de ferramenta para você hoje? Eu tenho um quiz. Eu tenho um quiz, eu tô me sentindo assim, a Ana Maria Braga com as fichinhas, entendeu? Apresentadora de TV com a fichinha aqui, vou colar, porque eu não decorei o quiz, né, minha gente? Mas eu tenho um quiz rápido aqui para você identificar como você se comunica como mãe e como o seu filho costuma receber a comunicação, tá? Lógico, né? Não é um teste psicológico complexo, mas é para uma brincadeira aqui para você poder ver como que você se identifica, tá? Então, vou fazer 2 perguntinhas para você identificar a forma como você costuma se comunicar, tá? Daí eu leio os resultados e depois eu vou fazer o quiz dos seus filhos, tá? Então vamos lá. Pergunta número 1. Quando algo se repete várias vezes na sua rotina, você tende a, letra A, repetir muitas vezes até perder a paciência. Letra B, resolver sozinha porque é mais rápido. Letra C, ficar mais rígida e aumentar o tom de voz. Letra D, evitar conflitos até explodir. Letra E, conversar, mas sentir que ninguém leva a sério. A, B, C, D ou E? Ai, me perdi, lê de novo. Não, você volta o vídeo, né? Tá gravado e você volta o vídeo e lê de novo. Vamos para 2. Quando o seu filho não faz algo que você pediu, você, letra A, aumenta o volume da voz? Letra B, você ameaça com consequência? Letra C, você acaba fazendo? Letra D, você se sente ignorada? Ou letra E, você tenta explicar demais? Aí você vai ver o que você teve mais, A, B, C, D ou E, né? Como são só 2, eventualmente teve um, não vai ficar muito fora, né? Então eu vou ler agora os resultados aqui para você. Se você teve mais letra A, comunicação por exaustão. Você costuma comunicar depois que já está sobrecarregada. O problema é que o seu filho recebe irritação e não direção clara. Você tende a repetir muitas vezes, perder a paciência, falar no impulso e se sentir culpada depois. Qual que é o risco de você se comunicar por exaustão? Quando você tá ali, repete, ninguém faz, aí de repente você dá aquele, nossa, já tô cansada de falar isso, então você vai lavar a louça agora, porque eu já mandei 20 vezes e tal. O que acontece? O seu filho pode ir lá e lavar a louça, mas ele não tá lavando a louça e aprendendo que esse é um papel que ele pode fazer para ele ser útil na casa, para ele fazer parte desse sistema, porque ele faz parte dessa família e ele se sentir acolhido e se sentir útil. Ele não está resolvendo a louça, ele está resolvendo a sua irritação. Ele está fazendo aquilo para se livrar dos gritos, não para se livrar da louça suja. E aí, quando você muda o propósito pelo qual aquilo está sendo feito, você não consegue criar um hábito de se fazer a coisa para justamente contribuir positivamente para a família, porque naquele momento ele está resolvendo o seu problema. Ele acha que ele está fazendo você parar de gritar e não a louça sumir da pia. Então a gente acaba com a nossa comunicação por exaustão, né, na irritação, a gente acaba perdendo o real propósito de trazer a família para estar junto e para ajudar nesse processo. Vamos para a letra B. Comunicação por controle. Você sente que precisa endurecer para ser ouvida. O problema é que a casa começa a funcionar pela pressão e não pela colaboração. Você tende a ameaçar com consequências, usar um tom rígido, cobrar o tempo todo, sentir que precisa vigiar. Então aqui, assim como na questão da exaustão, o seu filho, o seu marido, a família, eles não estão participando realmente para poder fazer parte. Eles estão participando para resolver um outro problema, né? Quando é na questão da exaustão, é para você parar de gritar, né? Ou quando, nesse caso que é por controle, é simplesmente porque você mandou. Continua sendo sobre você, não sobre a casa, não sobre ser o meu espaço. Muito quando eu trago aqui para vocês
sobre a questão de divisão de tarefa, sobre desde pequeno a gente poder ter a oportunidade de deixar os filhos participarem, para que a criança, o adolescente, a sua família possa se sentir parte daquilo. Isso ensina sobre você cuidar do seu espaço, você cuidar do que é seu, e isso extrapola para todas as áreas da vida. Então, os seus filhos não podem estar fazendo só porque você está mandando. Eles devem fazer porque eles entendem que aquele espaço também é deles e que eles estão fazendo um bem para eles mesmos, assim como eles têm que tomar banho, escovar os dentes para cuidar de si mesmo. Cuidar do seu espaço também é cuidar de si mesmo, é cuidar da sua família. Eles vão levar isso para a vida. Então, de novo, é um desvio do propósito real de você trazer a sua família pro processo. Letra C, comunicação invisível. Você evita conflito, segura muita coisa, até explodir. Isso costuma gerar uma imprevisibilidade emocional na casa. Você tende a engolir incômodos, evitar conversas difíceis, explodir de repente, sentir que ninguém vê o seu esforço. Gente, essa é cruel. Se você se encaixou nessa aqui, eu acho cruel para a sua percepção da sua importância dentro da sua casa. Eu acho que talvez esse seja o perfil que mais sofre com a baixa autoestima dentro de casa mesmo, essa questão de você não se sentir ouvida, vai minando a sua confiança de tudo que você pode fazer. Você, como mulher, pode sim mudar a rotina da sua casa, mudar a forma como funciona, mudar como as pessoas se veem umas às outras dentro da casa. Nós temos um poder muito grande de direcionamento da nossa família na parte relacional. E quando a gente não está nesse papel e a gente começa a se sentir invisível, isso tira da nossa família essa cola, né, que coloca todo mundo dentro do lugar que deve ficar. Então, você precisa sair desse papel e realmente saber a importância que você tem dentro da sua família, né? Não se deixe apagar nesse processo. Você tem potencial para muito mais do que você está fazendo. Letra D, comunicação que perde força. Você fala muito, explica muito, pede muito, mas sente que a sua comunicação perdeu impacto. Você tende a repetir pedidos, explicar demais, sentir que não é levado a sério, se frustrar com facilidade. Então, esse já é um perfil que fala, que comunica, mas não consegue ter uma comunicação eficiente com a família. Então, isso faz com que as coisas não funcionem, né? Já é assim, é melhor do que você estar explodindo, né? Tem uma comunicação mais aberta, mas não existe um processo ali que faça isso funcionar. Então, você acaba tendo que repetir, acaba tendo que estar sempre falando. É aquela casa que não é o caos, existe alguma participação, mas você tem que estar ali forçando o negócio para acontecer. Então, de novo, tá sobre você, né? O grande propósito dessa semana é a gente deixar em você somente a liderança, não o cuidado da microgestão de todas as coisas, né? Isso aí a gente tem que atribuir responsabilidades. Comunicação explicativa, letra E. Você tenta conversar, explicar, mas sente que a mensagem não vira ação. Falta clareza, consistência ou consequência. Então você tende a explicar demais, achar que o outro entendeu, não ter follow-up e se sentir ignorada. Então, aqui é quando você tem já uma distribuição de tarefas, já tem minimamente alguma coisa acontecendo, mas você deduz que a pessoa sabe como fazer, então eventualmente você acaba tendo um desvio, outro desvio, e que você tem que estar sempre tratando, porque na verdade não foi feito como você achava que deveria ter sido feito, ou no momento que deveria ter sido feito. São ajustes que precisam ser feitos na comunicação e que para que realmente funcione cada um dentro das suas tarefas, né? Vamos para a parte de como seu filho recebe essa comunicação? Vamos lá. Então, como seu filho costuma receber a comunicação? Ele costuma, letra A, responder imediatamente e demonstrar a emoção. Letra B, fingir que não ouviu ou mudar de assunto. Letra C, se fechar ou se afastar, ficar em silêncio, recolhido ou irritado. Letra D, confrontar e argumentar, questionar, discutir ou resistir. Ou letra E, melhorar na hora, mas repetir depois. Só funciona quando há cobrança. E aí? Qual que você acha que melhor se identifica com o seu filho, está mais próximo aí? Vou ler aqui as respostas para você. A letra A,
É o filho expressivo. Mostra tudo emocionalmente, parece mais afetado, mas também costuma dar sinais claros do que sente. O que funciona melhor? Tem um tom calmo e firme, validação da emoção, comunicação objetiva, antecipação de combinados, né? Um filho como a minha Júlia, né, no caso que eu falei para vocês. Então, quando a criança ela é expressiva, ela tá aberta para comunicação, você também deve funcionar de uma forma mais aberta, conversar sobre as coisas, deixar claro suas expectativas, para que essa criança consiga ter chance de atender as suas expectativas, né? Então, você consegue conversar mais fácil com essa criança. Letra B, o filho internalizador. Parece não ligar, mas pode absorver silenciosamente. Costuma exigir mais sensibilidade no tom e na constância. O que funciona melhor nesses casos? Tom consistente e seguro, conversas fora do conflito, proximidade e confiança, perguntas, não só cobranças. Então, se você tem um filho que está internalizando, como era o caso da minha mais velha, não adianta naquele momento em que está acontecendo uma briga, acontecendo uma tensão, você querer ali dar a lição de moral, né? Às vezes é melhor baixar um pouco a energia e você vai com calma e conversa. E às vezes se baixar a energia não é nem da criança ou do adolescente, é sua mesmo, né? Porque às vezes a gente está irritada e a gente vai lá comunicar irritação. E a gente já tem uma criança ou um adolescente que não expressa, né? E aí você não vai saber o que a pessoa tá pensando. Se você tá fora do seu equilíbrio, você tende a ter menos chance ainda de conseguir se conectar, porque essa pessoa vai se fechar. Então, é escolher um momento mais calmo, vai lá, senta, conversa e orienta, né? Não vai chegar aí chutando balde de tudo, né? Conversa com calma. A letra C, filho resistente. Responde à pressão com enfrentamento. Quanto mais controle recebe, mais reage tentando recuperar a autonomia. O que funciona melhor? Dar participação em voz, oferecer escolhas, firmeza, calma, consequências coerentes. Então, como que é nesse caso em que o filho é mais resistente? É você deixar ele se expressar e ele demonstrar para você o que tá causando resistência para ele. Às vezes o que está causando resistência para o seu filho é algo extremamente fácil de ser resolvido, né? De repente você quer que a criança faça uma X tarefa e a criança tem esse perfil. Se você ouvir a criança, às vezes ela vai trazer para você a solução. Eu não quero fazer porque você sempre me pede isso quando eu chego da escola e eu tô cansado. Tá bom. É esse o problema então? Então, se você for fazer isso às 3 horas da tarde, que você já vai ter descansado um pouco, funciona pra você? Funciona. Então vamos fazer 3 horas da tarde? Vamos, resolvido. Então, às vezes é uma questão de você escutar, porque sim, a gente tem que trazer a nossa proposta, a gente tem que estar à frente desse processo, mas a gente vai precisar adaptar isso durante as nossas fases aí de elaboração de rotina, de distribuição de tarefa. Então, a gente ouvindo a criança, ouvindo o adolescente, a gente tem mais chance de conseguir corrigir detalhes que vão fazer a coisa toda funcionar. Letra D, filho reativo à pressão. Obedece no curto prazo, mas não internaliza a responsabilidade. Funciona enquanto existe vigilância. O que funciona melhor? Rotina e consistência. A repetição e praticidade. Explicar o porquê e reforço positivo. Então vejam que para cada perfilzinho aqui a gente tem algumas sugestões de como vai fazer funcionar para o seu filho. Depois vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para o grupo de WhatsApp. E aí eu mando lá no grupo, a gente tem o grupo do Método Renova, e aí eu mando dicas, mando sugestões, eu vou mandar lá o material para quem quiser ver esse resumo desse quiz, tá? Mando lá para vocês e quem já tá no grupo vai receber, tá? Então, assim, ó, para esse perfil, o que vai funcionar melhor? Você ter a rotina de uma forma visível. Para todos os perfis, o que eu vou trazer aqui de ferramentas para você nos próximos dias são ferramentas que vão funcionar para todos os perfis, porque são o mais básico de funcionar para todo mundo. Mas para esse perfil se torna imprescindível você ter uma rotina clara, né, escrita, para você realmente poder ter uma constância que não fique só você cobrando, porque aí fica chato para você,
mas fica chato para ele também. Mas você consegue que ele tenha essa visão para que ele possa fazer a autocobrança e com isso, né, diluir melhor aí nesses dias a forma como vai atuar e estar seguindo um processo, né? Funciona melhor para esse perfil. Letra E, misto. Então, como que funciona? Pode variar entre reações diferentes. Observe padrões e ajuste a comunicação conforme necessário. Então, é aquela coisa assim, uma hora funciona de um jeito, outra hora funciona de outro. Talvez seja a pessoa, você tenha vindo aqui para essa opção do tipo assim, não identifiquei exatamente, às vezes acontece um, às vezes acontece outro, né? Acabou vindo para esse, porque justamente funciona na hora e depois tem resistência ou depois não se comunica da forma mais adequada, então aí mistura um pouquinho os perfis. O que funciona melhor? Flexibilidade, comunicação clara, presença e conexão, ajuste contínuo. Então aqui, de novo, a questão de você ter escrito e ter uma dinâmica de observar uma rotina, o que deve ser feito a cada dia, isso vai funcionar para todos os perfis. Mas para esses dois últimos perfis, mais importante ainda, a comunicação clara passa por isso. Portanto, você ter isso estabelecido para a família, e a gente vai falar sobre isso, sobre como comunicar para sua família atividades, como fazer essa divisão, e você ter essa clareza do que se espera do seu filho a cada atividade que é dada a ele. Então, é um perfil que tem que ter muita certeza do que está sendo pedido, porque senão, às vezes, não é que a criança não quer fazer, ela simplesmente não entendeu o que exatamente você está esperando dela, e aí, né, a coisa não flui como deveria ser. Então, gente, é assim, ó, um quiz aqui, eu falei que era um quiz rápido, mas a gente ficou conversando sobre ele, né, mas ó, quem quiser esse quiz aqui bonitinho, vai lá no grupo e aí eu mando pra vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito o quiz aí, se não fez, você volta o vídeo, né, que daí assiste de novo ali as opções e dá uma olhada para sua casa, dá uma olhada para sua família, para o seu perfil de comunicação, para o perfil dos seus filhos, e vai entendendo como cada um se comunica. Você também já errou aí, dando umas broncas em quem na verdade só não tava te dando visibilidade de como tava se sentindo? Me conta para não achar que foi só comigo, entendeu? E amanhã tem mais, amanhã a gente tem mais ferramenta para você, então todo dia, 9 horas da manhã, nessa semana a gente tá falando sobre como você liderar emocionalmente a sua família, dividindo as tarefas, trazendo uma rotina mais leve para você e para todos que estão com você, tá certo? Até amanhã.